Fala rapaziada, muito boa tarde. Vamos aqui a mais um vídeo aqui com troca de passes e com o Jorge Igor analisando no vídeo do seu canal, não mais na TNT Esporte, no seu canal ele faz uma análise bem complexa, bem profunda do jogo, cada ponto, mostrando como foi decepcionante o desfecho do Botafogo, que começou aqui a competição de expectativa, veio pra cá e depois terminou aqui, ó, a expectativa do Botafogo despencou absurdamente. Fizemos história na fase de grupos e fizemos vexame na oitava de final, né? O time eu nem digo, porque o time é reflexo das instruções que o técnico passa, mas o clube em si passou vergonha por culpa do senhor Renato Paiva. Não é fora Paiva, né? Eu entendo que seria pior do que com ele, mas eu sou o Textor, chama ele para conversar numa sala vazia, como no esporro, se possível, troca o soco com ele e depois, ó, vai trabalhar, vê se não me decepciona mais. E se fizer mais merda, a gente não segue pro ano que vem, mas tu tem aí 6 meses pra trabalhar bem. E é isso, cara. É isso. Cara, eu não sou fora Paiva, o pessoal que me conhece aqui sabe que eu não sou fora Paiva. Porque eu lutei muito pra lá atrás, antes de começar a evoluir o time. Falar que se caísse eu tava de boa, não ia ficar abolado se ele fosse demitido. Mas nunca eu pedi demissão dele. Então eu não sou fora Paiva. Entendo que a merda veio e começou antes dele, né? Ele não é o culpado do ano que a gente iniciou tendo, melhorou. Ele foi um dos que proporcionou a melhora do Botafogo, né? Mesmo sem elenco, sem peças para fazer o time jogar, fez o time jogar. Nos classificamos na Libertadores, Copa do Brasil, G6 do Brasileiro, contra todas as adversidades que tivemos. Elenco ruim, peças horrorosas, machucados em profusão, mas porra, só tem um culpado pro jogo de ontem. Um culpado, é o Renato Paiva, tá? Ah, o Savarino jogou mal, fora de posição porque ele botou o cara na ponta esquerda à toa. Ah, Barbosa jogou mal. Porra, martelado o jogo todo, lógico que vai jogar mal, né? Diferente do que foi contra o PSG, que o time se protegeu bem, ele estava sendo martelado ontem. Martelado o tempo todo. As chances foram criadas em profusão, né? Ah, mas o fulano de tal. Ah, mas você... Meu irmão, o Botafogo entrou cagado em campo. Posicionamento errado, esquema tático errado, postura errada. E a culpa é de um cara só. Vamos pro vídeo, tá? Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora. Tenha sido, acho que isso importa menos nesse momento para o torcedor, talvez eu tenha sido menos atraente dessa sequência de duelos decisivos que Palmeiras e Botafogo fizeram nos últimos anos. Talvez esse jogo tenha sido menos atraente, mas talvez seja o que deixa uma das lembranças mais doces para o torcedor do Palmeiras. Se final não se joga, final se ganha, Alex. Esse jogo tinha cara de final, né? Para esses jeito, dois né, brasileiros. Barreto? Boa né? noite, Vair, lenda. Que prazer Obrigado, também Alex. tê-lo aqui, tá contigo. Mansur, todo mundo que tá em casa. Mas é bem isso, cara. O jogar melhor do que o adversário, naturalmente, é algo que todo mundo quer e que te deixa mais perto de uma vitória. Mas você tem que fazer de tudo para vencer. Primeiro, eu acho que o básico do futebol, nesses jogos difíceis e importantes, é vencer. Porque daí você tem uma condição. Mas o Palmeiras, ele conseguiu, acho que ser melhor time, né? E por isso acaba... Claramente, né? É, O Palmeiras foi claramente. bem melhor time que o Botafogo. Mostrando até a questão do elenco. De 120, então teve um jogo bem melhor. E havia muita expectativa até também, pelo que vocês disseram, a rivalidade que se construiu entre Palmeiras e Botafogo. Dando um spoilerzinho aqui da minha coluna de amanhã no Globo, que tinha que ser sobre esse jogo, né? Não tinha como escapar. O que me chamou a atenção foram as substituições feitas aos 60 minutos. Exatamente com uma hora de bola rolando, os dois treinadores resolveram mexer. E aí eu não sei se foi um em resposta ao outro, mas parece que eles resolveram mudar a proposta de jogo. O Botafogo tirou o seu terceiro volante e o Palmeiras surpreendeu ainda mais, porque eu acho que a escalação inicial do Abel já chamou a atenção, né? Mas quando ele tira o Estevão, que estava no começo do segundo tempo ajudando a movimentar um pouquinho o ataque do Palmeiras, depois de um primeiro tempo bem sem ação, né? O Estevão faz, inclusive, um gol anulado, mas ali me pareceu, e é claro, né? Eu fui escrevendo a coluna durante o jogo, finalizei já com o apito final, fica passando aquela impressão de engenheiro de obra pronta, mas eu juro que na hora eu tive a impressão de que estava começando outro jogo, que ali eles começaram a se preparar para a prorrogação. Tipo, olha, tá com cara de prorrogação, tá calor, os jogadores estão desgastados, agora eu vou escalar como se fosse o meu segundo time, vai começar de novo, né? E me parece que o segundo time do Palmeiras funcionou melhor do que o segundo time do Botafogo. Mas aí tem uma questão. Não, Primeiro, a coluna já foi.
Então, então é melhor concordar, porque senão vai ficar... foi enviada. Tem razão. Não, então, acrescentando elementos na sua coluna. Ao leitor. Para dizer a verdade, na hora do jogo, eu me surpreendi muito com a saída do Estevão, né? Porque o jogo do Palmeiras parecia muito planejado em tentar isolar o Estevão no 1 contra o Vitinho. Então, por vezes o Piquerez iniciava a jogada um pouco mais baixo, tentando atrair com ele a vigilância do Arthur, deixando o espaço liberado para o Estevão ter 1 contra o Vitinho. E aí, de cara, já mudando o lado do Estevão, que ele fica mais confortável pela direita, cortando para dentro. Isso, né? Mas era o Estevão partindo do lado esquerdo para esse enfrentamento. E muito brilhante no jogo o tempo todo, o Richard Rios quase sempre o responsável por inverter a bola do lado direito para o lado esquerdo, pegando o Estevão antes que esse meio do Botafogo no 4-3-3, tem defendido com o meio um pouco mais estreito, né, como fez desde o jogo com o PSG, antes que esse meio pudesse balançar para o lado esquerdo, essa bola chegava para o Estevão fazer esse 1 contra 1. Era onde tinha algum perigo no jogo, que era um jogo de fato de mais fricção, de mais duelos, um jogo um tanto amarrado. Quando acontecia alguma coisa, acontecia por ali. Acho que em dado momento, não sei se o Abel se preocupou em termos de fôlego e alterar um pouco essa dinâmica, mas de fato me surpreendeu. Entra o Paulinho e entra também o Luigi, né? Em dado momento, o Paulinho entra por dentro, o Luigi pelo lado, depois eles invertem. Quando o Botafogo coloca o Cuiabano, aí eu acho que gera uma resposta no Abel. Quando o Cuiabano entra pelo lado esquerdo, minutos depois o Abel coloca ele mexe no lado, coloca o Cuiabano pelo lado esquerdo, o Abel coloca o Mike. Sim. Porque é um jogador que faz esse encaixe direto no Cuiabano. Os dois fizeram uma mudança aos 60 e outra ali nos 75. Aí eu estou plenamente de acordo. Os minutos finais do tempo regulamentar, para mim, embora o Palmeiras tivesse sido para mim melhor no jogo o tempo inteiro, quem mais tivesse levado perigo, eu não sou capaz de dizer aqui que o Botafogo quis reproduzir o plano PSG e Atlético de Madrid. Hoje, apesar da escalação com o Danilo repetir o desenho... Sim. Eu acho que é um meio-campo que tinha capacidade de jogo. O que eu acho que o Botafogo não conseguiu, porque o Palmeiras, nos duelos, ia empurrando o Botafogo para trás e gerando volume. Não faltou capacidade de enfrentamento não dizer que o plano foi conservador. Eu acho que ele ficou modesto no jogo, de acordo com as circunstâncias. Eu não sei, sou capaz de cravar que o Renato Paiva queria esse jogo. Sim, mas essa formação também não te dá menos condições. Não, acho que são jogadores com muita capacidade de jogar. E o Botafogo toma o gol quando ele está com um volante a menos, que é na prorrogação. E um dos jogadores que entrou, aí a gente vai discutir mais adiante, que é o Montoro, que parece muito talentoso, jovem. Para mim, ele tem um instante de hesitação, porque a perseguição dele, o encaixe dele pelo lado esquerdo, a marcação era dele. Ele tem um minuto de hesitação, deixa para o Marlon Freitas, que está na cobertura pelas costas, e o Paulinho passa e faz o gol. E o Montoro ganhou mais tempo hoje, né? Chamou muita atenção entrando no fim dos dois. Foram 2 jogos na primeira fase, acho que não entrou nos 3 não, né? Eu te digo agora, eu acho que entrou em 2. Eu não tenho certeza. Não, eu acho que entrou em 2. Os dois. Acho que foram nos 2 contra os europeus e chamou a atenção. Hoje ele ganhou mais tempo, né? Ele entrou faltando 30 minutos. E é um jogador interessante, né? Sim. Por mais que ele não cumpra aquela função, às vezes uma função tática exigida, mas se vê que o pouco que ele esteve em campo, ou no pouco que ele entrou nas outras partidas também, é um jogador que tem uma qualidade que, acredito eu, mais à frente pode ajudar bastante. Mas os 2 treinadores, quando fizeram suas primeiras mudanças, pensaram, estou botando esses caras para jogar 30 ou 50 minutos. Claro. No caso do Paulinho, não deu para chegar a 50. O Paulinho vive a situação que deve ser muito incômoda para o atleta, estou aqui cercado por 2 excelentes atletas, que é você viver o futebol com um prazo de validade em cada jogo, né? Você tem ali um tempo cronometrado em que você precisa fazer as coisas acontecerem ali. Tanto que o Paulinho entra, ele tem uma previsão de 30 minutos, ele joga... Mas hoje eram 30 ou 50, acabam sendo 30... Porque ele entra quase com 18, 41. né? Ele joga 27 mais os acréscimos e depois ele acaba ficando 42, 43 minutos em campo. Isso. E ele tem que sair na prorrogação. Isso deve ser bastante incômodo, né? Ele sai logo depois do Muito incômodo. Isso você causa... saber que o seu tempo e você não sabe até quando você consegue aguentar dentro de campo. Isso para um jogador que vai lá para dentro querendo mostrar algo de melhor é muito ruim. E a impressão que a gente tem é que o Paulinho, assim, quando acabar o campeonato, ele já deve estar buscando aí uma outra cirurgia, porque ele já sai e a gente já sabe que ele está com dor e vai precisar ter uma intervenção. Essa dor eu tive algo parecido, não acho que tão grave quanto ele, e é impressionante como incomoda. Aí você quer ir, você quer seguir. Toma uma medicação, faz tratamento, às vezes sai de um treino, faz algo sem impacto, mas chega uma hora que você tem que ir pro campo. E não tem como, então você fica ali magoando, você fica naquela situação e não é fácil, porque chega uma hora que nem medicação, não tem medicação que ela acaba dando conta para essa dor.
Então haja realmente resiliência emocional para isso. E o bom é que mesmo com tudo isso, ele já mostrou que valeu a pena esse investimento. Né? E tem aquele lado psicológico, né? O jogador foi preparado para essa competição, né? Todos os palmeirenses entendem que o Paulinho estava sendo pronto, estava sendo preparado para essa competição. Ele mesmo vai se cobrar. Olha, eu acho que o Paulinho perde eu não sou médico, não estou aqui dando diagnóstico, né? São só apurações que a gente faz, enfim, coisas que a gente tenta conversar, entender. Eu acho que o Palmeiras perdeu o Paulinho para o segundo semestre. Está investindo no Mundial, na Copa Não estou dizendo que o Palmeiras desgastou o Paulinho no Mundial e não é culpa do Palmeiras. Fazendo a cirurgia, ele vai precisar corrigir ele realmente precisa de outra cirurgia e essa cirurgia vai exigir um tempo longo se a de primeira ele demorou 4 meses, 5 meses, né, por aí, o que hoje vai ser diferente para o mesmo procedimento, com alguma técnica diferente? Vamos lá, com o que a gente ouviu publicamente. O Paulinho disse que fez infiltração jogando no Atlético. E o Abel declarou durante a Copa do Mundo que ele só pode jogar meia hora. E a apuração da equipe que está lá é que é especulada uma outra cirurgia. Exatamente. E essa informação eu também tenho. Então, essa eu estou junto nessa. E ele fala mesmo nas entrevistas dele que ele sente, né? Ele Exatamente. Sente muito. Ele sente dor. E você viu no banco hoje? Já era o tempo ali, todo com a mão na canela e fazendo cara de dor. Não, ele não, e não é a dor que só dói a hora que você pisa, é o tempo todo. Assim. Porque hoje precisou dele mais 10 minutos, além dos 30. Né? E nesses 10, prorrogação, fazendo gol, quer dizer, tem tudo ali. Depois que fez o gol, lógico, coloca alguém com mais saúde, naturalmente, vem aqui, você já fez a sua parte. Agora é uma grande história, né, no jogo, né? O jogador vivendo com essa limitação, tendo que fazer as coisas acontecerem em pouco tempo, um jogo que aparecia pouquíssima oportunidade, ele através do talento, porque o Paulinho para mim é um talento jogador de altíssimo nível, e você não consegue definir, o Paulinho para mim é aquele jogador que ele não é um ponta, ele não é um 9, ele é um atacante. Né? De mobilidade, de ataque à área, de dar várias soluções para o time, e ele encontra, faz a jogada do gol no lance pessoal, no lance de talento dele. E o futebol, né? Ele tem essa coisa das margens pequenas, né? Como um gol basta para resolver tudo. O lance tem um pequeno desvio do biquinho da chuteira. No bico da chuteira do Barbosa, acaba passando por entre as pernas do Caio. Não dá para dizer sem o desvio onde a bola passaria, se ela era alcançável para o John, mas você vê um jogo dessa importância decidido também com esses mínimos detalhes. E você vê como o John Palmeiras fica inconformado, porque ele estava fazendo uma grande atuação. Ele hoje foi muito mais exigido do que contra a PSG. Prova que o Palmeiras foi o melhor time. Né? E aí, acho que ele sente que esse biquinho tirou a chance da defesa. Você vê que a gente está até conversando com o Alex ali fora, a gente deu tudo certo pro Palmeiras hoje, né? Até mesmo esse desvio. A bola passa por baixo das pernas do outro zagueiro e entra lá no cantinho. Era o Caio que tinha entrado. Mas ali o Montoro, ele precisaria ter fechado. A hora que ele pausa... Foi o que o Mansur falou, né? Na recomposição ali. Acaba, né? Porque ali eu tenho que dobrar. Tá com o Paulinho, eu acho que eu não posso deixar aquele meio ali para ele passar. Eu acho que ele viu o Marlon Freitas na cobertura atrás, ele confiou no Marlon e deu um passo atrás. Sabe o que me lembrou um pouquinho? Não foi exatamente igual, não. Me lembrou um pouquinho, me deu assim aquele flashback. Quando o Cerezo faz uma infiltração na área da Itália, o gol que deu a esperança pra gente em 82. O Cerezo entra de um jeito que ele desconcerta a defesa italiana, os caras vão atrás dele, aí o Falcão corta pra dentro, meio. Só que bate forte. Que saudade, hein? Que saudade daquele futebol. Abriu o varandão da saudade. E o Paulinho, o que foi? O jogo passado ele também já entrou e fez diferença, e no segundo jogo também, né? Isso, ele tem conseguido ter impacto nessa Copa do Mundo. Deixa eu só e era justamente... Desculpa. Ainda tocando o papo sobre a classificação do Palmeiras na vitória, na prorrogação sobre o Botafogo. O Mansur tem uma análise tática para rodar separei desse alguns jogo, lances para mostrar um padrão, pelo menos, do jogo. Depois a gente entra no lance do gol do Palmeiras. Qualquer raio é só me interromper aqui, que a gente tiver alguma informação nova, é só me interromper. Te interromper para avisar que não teve raio, o jogo vai voltar. Então aqui o que a gente estava falando, aqui o Palmeiras está construído lá pelo lado direito e chamando a atenção aqui para o meio campo do Botafogo, ó, ocupando a faixa central do campo, no 4-3-3, aqui está o Igor Jesus e curiosamente nesse momento o Arthur está numa posição bem por dentro, nesse momento, ele fazia uma vigilância mais ao zagueiro. O Arthur, o Alan que está aqui, ele por vezes até ele era atraído para quando o Martínez vinha na linha de defesa fazer a saída de bola, ele também era atraído. Mas aqui o que o Palmeiras mais fez no jogo, concentrou os jogadores do lado direito, pesou o jogo do lado para fazer a inversão. E quase sempre com o papel fundamental desse jogador, que é o Richard Rios. Quase sempre o responsável por fazer essa inversão de lado para encontrar essa situação que o Palmeiras queria. Ó, o 1 contra 1 com uma certa distância entre ele e o Vitinho, para que ele pudesse ter vantagem. E até para dobra chegar, né? Isso. Porque Danilo estava para lá, Alan estava para lá e o Arthur por dentro. E nesse lance, como o Arthur estava uma posição mais distante, você vai ter aqui a passagem do Piquerez e o Arthur não vai conseguir chegar. E aí o Vitinho vai se ver em desvantagem. Esse é um dos primeiros lances que o Palmeiras constrói a partir desse tipo de situação, que é um dos primeiros lances de perigo do jogo. Se a gente avança mais um pouquinho,
minutos depois, você vai ter o Piquerez começando a construção um pouco mais baixo e com isso trazendo com ele o Arthur. E aqui já está o Alan participando também da vigilância da saída de bola do Palmeiras. A jogada vai ter mais ou menos o mesmo destino. O Palmeiras vai levar o jogo um pouquinho lá para o setor direito. A gente vai ver que a orientação era buscar. O Emiliano, ele vem para ser o terceiro. O Emiliano também, vem. Né? Nem faz questão de ficar naquele buraco do meio. Tá aqui o Alan, tá aqui o Arthur. Isso. O Piquerez aqui, o Arthur na vigilância, o Piquerez. E aí a bola vem do Gustavo Gomes, como a orientação era buscar, evidente que o Vitinho acaba até cometendo um erro nesse posicionamento, mas a ideia era buscar esse 1 contra 1. Aqui você tem uma diferença, né? Vou até voltar um pouquinho. O erro está no posicionamento e não na reação que ele teve de baixar a cabeça, né? Ele baixa a cabeça porque não ia alcançar a bola. Ele perde o tempo da bola ali. É. A diferença é que aqui, o Arthur consegue, e é muito importante o trabalho de recomposição dele aqui para tirar, porque aí já estava ficando muito claro que o jogo do Palmeiras era essa inversão. Nesse momento, o Arthur permite ao Vitinho acompanhar o Estevão. Isso. E aí vem o segundo tempo, bola de novo com o Richard Rios, a bola vai vir para o lado direito novamente, o Palmeiras vai de novo concentrando mais gente por esse lado. O meio-campo do Botafogo tá aqui. Você vê, né? Ficava pelo menos sobrando, ficava 2-1 ali o Danilo e o Marlon Freitas. Né? Aí a jogada cai no Richard Rios, ele vai já olhar e tá aqui, Ele queria a bola desde o começo, estava ali nervoso pedindo a bola. Para tentar explorar aqui o Estevão contra o... E você pode ver que o Vitinho ele já começou a ficar um pouquinho mais aberto aí, né? Isso. E mesmo assim a bola perfeita. E esse é o lance que surge o gol anulado, né? O gol... Nos dois casos, o Palmeiras está trabalhando a bola curtinho para depois achar um passe longo. Achar a inversão de jogo, tentando atrair a atenção do Botafogo para um lado para achar o outro. O que acontece no lance do gol é um pouco diferente, porque é curioso. O jogo vai se definir pelo lado direito, né? Quase tudo acontecia na esquerda e o jogo vai se definir pelo lado esquerdo. E aí quero chamar a atenção para o debate. Já está o Cuiabano no campo, está ali já, nesse momento como lateral, inclusive, né? E aqui você tem o Mike e o Paulinho. E aqui está o Montoro. Eu vou até deixar marcado aqui o Montoro, porque ele vem acompanhando. Em tese, são 2 contra 2. Agora, ele vai dar inexplicavelmente... Aqui chegou o Marlon Freitas para fazer uma cobertura. O Montoro dá uma travada. Gera uma indecisão. E o Paulinho com muita categoria entra no meio dos dois. O Paulinho dá aquela segurada na bola, que às vezes seria comum. Como ele estava bem rodeado, ele dá o passe. Né, pro Mike passando. Ele dá uma esperadinha, o Montoro para. Aí foi o tempo dele pensar na jogada individual. Naquele gol que eu citei, no lance do Cerezo, que leva a marcação, o que acontece não é exatamente igual, não. Tem um italiano a mais que vai com o Cerezo. A corrida do Cerezo atrai um defensor. E é uma corrida que é por dentro da área. Ele entra e vai para a direita. Né? Aí esse movimento confunde os italianos, eles vão em perseguição ao Cerezo. Aí não, aí teve a parada do Montoro, que acabou virando um corredor para o Paulinho passar. Que o Marlon Freitas, em tese, ele chega como uma cobertura ao marcador que está no Paulinho. Só que quando ele dá uma hesitada... Ali ele dá uma hesitada, mas ali ele precisava da ajuda do Montoro. Porque ele sozinho, ele já está dentro da área, a hora que dá o corte... Até para fechar o espaço para o pé esquerdo do Paulinho. Você já está mais cansado, né? De toda maneira. A hora que ele dá essa coisa, que ele freou no apoio dele aqui, aí se não tivesse ajuda aqui, não ia ver. E o Paulinho foi muito esperto, né? Ele ameaçou cruzar e cortou para dentro, né? Aí deu a sorte da batida, desviar tudo. Mas a qualidade dele, a visão dele... A jogada individual, né, cara, que às vezes falta em muitos jogos, ele trouxe, né, nesse momento. Mas a decisão dele na hora da finalização é boa também, né? Muito boa. Muito boa, porque ele, apesar de não ter um chute tão forte de esquerda, mas ele até na entrevista depois, ele disse, né, pro Mike, me dá uma só, eu quero só uma bola, né? E de repente caiu aquela uma ali certinha no pé dele, ele fez tudo certinho. Mas é um Palmeiras que foi, assim, superior ao Botafogo, na minha opinião. E assim, muito valente, né? Um time todo, o tempo todo, nós falamos aí, o Mansur falou do Piquerez, mostrou jogadas ali, você vê que em todo momento a bola estava no pé do Palmeiras, né? O chutão para frente, a bola caía no pé do Palmeiras. E aí, eu não sei porquê, do lado do Evair, eu me lembro de centroavante que além de fazer gol, preparava a jogada para companheiros. Por alguma razão, aqui do lado do Evair, eu me lembro disso. Essa coincidência. Um dos pontos que o Palmeiras também foi muito bem hoje, porque quando está colocado sob pressão, e nessa Copa do Mundo, nas vezes em que foi colocado atrás, o Botafogo usou muito bem o Igor Jesus nesse papel de receber a primeira bola de costas. Os jogadores do Palmeiras ganharam quase todas dele. Se fosse o Gomes, a maioria das vezes foi o duelo com o Gustavo Gomes, por vezes o Fux, mas foi muito bem o Palmeiras em conter esse tipo de jogada. E isso ajuda o Palmeiras a sustentar a pressão no campo de ataque, né? Porque a bola bate e acaba voltando mais rapidamente. Mas você viu que esse ponto todo ficou muito claro, a dificuldade, até a demora do Botafogo de se encaixar para deixar o Richard Rios menos à vontade. Porque o Danilo era ele vir no Maurício e o Marlon Freitas adiantar aqui. Porque mesmo que o Alan tivesse aqui com o Emiliano,
Savarino, aqui ele ficava Danilo e Marlon Freitas só para o Maurício. E aí o Danilo ficava sem, a princípio, função. Então ele tinha sempre uma bola de retorno ali no Richard Rios ou num dos volantes por causa da falta de leitura do Botafogo. Talvez seja por isso que o Botafogo tenha sofrido bastante, justamente por causa desses 3 volantes que não tinha essa qualidade de saída, né? E por outro lado tem o Piquerez, que tem uma qualidade muito grande, sai muito bem, né? E o tempo todo ele tentava organizar e o Botafogo não tinha essa perspectiva, né? Não tem mais o Almada, né? Daquele Botafogo, o Savarino hoje não muito bem na partida. Então, esse é um detalhe que chamou a atenção. E o Igor Jesus fica longe, a bola não chegou, né? E é um centroavante perigoso, mas a bola não chegando não tem como você definir nada, né? O Botafogo teve, fora a parte final, já em desvantagem, a parte final da prorrogação, o Botafogo colocou terminou com 2 homens na área, o Abel responde com outro zagueiro na entrada do Micael para tentar. É natural do fim do jogo, né? Vai ter muita bola rondando a área. Fora esse período, o Botafogo teve um momento que ele respirou mais no jogo, que foi depois da parada técnica do primeiro tempo, que ele consegue ficar um pouquinho mais com a bola. O Alan baixa um pouco para fazer o início da saída de bola, desafogou um pouco, o Botafogo conseguiu quebrar um pouquinho a pressão do Palmeiras. Fora isso, teve muita dificuldade. Um jogador que podia, pelo posicionamento do jogo, criar dúvida nesse jogo do Palmeiras, que é muito de encaixe no setor, né? Onde o jogador cai, tem um que encaixa individualmente, mas não é uma perseguição o campo inteiro, ele vai fazer perseguições, mas se você se afastar muito do setor, o Palmeiras vai fazendo trocas. Era o Savarino, porque ele partia do lado esquerdo e vinha para dentro. Ele podia causar dúvidas se perseguiu ou não. Mas, tecnicamente, ele não foi bem no jogo. Aliás, não fez um grande torneio. Não, aliás, não faz uma grande temporada também, né? Mas também tem jogado do lado onde ele não se sente tão à vontade. Quando o Botafogo abdicou do terceiro volante, não era uma chance de tentar o Savarino pelo meio Durou 5 mesmo? minutos do jogo. Pois é, mas... Durou 5 minutos, é isso. Logo depois, ele acabou saindo, quando entrou o Correia. Então, até aos 20 minutos, com a entrada do Cuiabano no Alex Telles e o Montoro no Alan, o Montoro vai para o lado e o Savarino passa para ser o 10, entre aspas, por trás do Igor Jesus. Com 25 minutos, entra o Correia no lugar do Savarino. Ele ficou muito pouco tempo nessa função. Talvez pudesse ter valido a pena experimentar um pouco mais. A classificação do Palmeiras, o time que quis jogar ao longo dos 120 ou na maior parte dos 120 minutos, avançou. E a estratégia não muito bem sucedida do Botafogo do Renato Paiva. E falar do Botafogo do Mundial, fazer um balanço, determinar se o saldo foi positivo ou negativo, é difícil, tá? É bem difícil. A grande verdade desse jogo, um resumo do que foi o confronto. Ganhou o time que mereceu vencer, e você sabe que eu considero bem relativo esse conceito de justiça no futebol. Não é tão simples assim, não é tão 880 assim, mas mereceu vencer. O time que passou, que avançou, foi o time que buscou mais, por mais tempo, a vitória. Foi o time que se colocou melhor em campo. Foi o time que viu sua estratégia ser melhor desenvolvida em campo. Foi o time que viu seus jogadores terem melhores performances em campo. Então venceu o time que jogou para vencer. Às vezes vence o time que não joga de maneira ofensiva, né? Time que às vezes está lá para buscar um empate e consegue uma vitória que ele nem estava buscando tanto. Não foi o caso hoje. Vamos mostrar os números? Flash score para você. Palmeiras teve menos posse que o Botafogo no geral, segundo o Flash Score. Finalizou mais, 19-16. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante. Dessas 16 finalizações do Botafogo, além de só 2 terem ido no alvo, 12 dessas 16 foram na prorrogação. E a maior parte a partir do momento em que o time toma o gol. No minuto 102 do jogo, né? No minuto 100 do jogo, né? 5 do segundo tempo, 10 do segundo tempo da prorrogação. Então, no tempo normal, foram 4 finalizações do Botafogo. Em 90 minutos foram 4. 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. E dessas 4, só uma no alvo. Então, a produção ofensiva do Botafogo foi praticamente inexistente até o gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação. Bom, baixa agora o Flash Score aí que você tem estatísticas em tempo real, classificações ao vivo, placar ao vivo rapidíssimo. É um app completo, tem sessão de notícias também. Alguns jogos tem narração, tem transmissão em áudio. Baixa agora. Eu baixei, uso para as minhas análises. Você usa aí também para torcer pelo seu time o Flash Score. Link na descrição do vídeo. Ou então você vai direto na Play Store ou na App Store e baixa. Flash Score é a minha dica para você nessa Copa do Mundo de Clubes, uma cobertura especialíssima que a equipe do Flash Score está fazendo. Beleza? Então o Palmeiras foi um time que já entrou com muitas mudanças na sua escalação, não tinha o Murilo ainda machucado,
foi de Bruno Fux, Maurício ganhando a posição como deveria ser, né? O Alan, muito bem, o garoto do Palmeiras lá pelo lado direito. O Emiliano Martínez entrou no time, né? Sem o Aníbal disponível para jogar 90 minutos. E o Palmeiras foi um time que, no primeiro tempo, teve alguma dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Botafogo. A rigor, o Palmeiras teve 2 chegadas no primeiro tempo. As 2 chances, assim, de maior perigo no jogo, no primeiro tempo, dos primeiros 45, foram justamente do Palmeiras. Aquela do Piquerez cruzando rasteiro, chegando na linha de fundo e cruzando rasteiro para a área que o Vitor Roque não alcançou, e o chute do Rios, no finalzinho do primeiro tempo. Agora o segundo tempo é diferente. Segundo tempo é uma avalanche do Palmeiras. Primeiro tempo era muita bola do Estevão. Muita bola do Estevão, muita bola do Estevão. Era uma dupla pelo lado esquerdo, Estevão e Piquerez. Pelo lado direito, o Alan e o Maurício. O Alan e o Maurício eram mais acionados. A ideia era meio que, né, atrair a marcação para um lado e inverter para o outro. Mas o jogo acabou se concentrando muito do lado do Estevão, muito do lado esquerdo. E no segundo tempo, o Estevão conseguiu ganhar mais duelos do que ganhou no primeiro tempo. Ele participa dessas 2 chances, né? Porque a primeira é o lançamento do Gomes, que ele domina, prepara para o Piquerez cruzar. E na segunda, ele carrega a bola da esquerda para o meio e rola para o Rios bater. Então ele já tinha participado dessas 2 jogadas do primeiro tempo. Ele já fazia um bom primeiro tempo. O segundo tempo é ainda melhor. O segundo tempo vira um ataque contra a defesa. O Palmeiras vai conseguindo encontrar espaços que ele não encontrava no primeiro tempo. E aí vão aparecendo várias oportunidades. O Palmeiras, no segundo tempo do jogo, ele finaliza 9 vezes. 3 delas vão no alvo, o John já tem que trabalhar logo no comecinho do jogo, no chute da entrada da área, aí as chances vão surgindo. E o Estevão tinha, até o momento, o protagonismo do jogo, né? O jogo era muito baseado, como tem sido, e eu tenho curiosidade de ver como o Palmeiras, como vai ser o comportamento ofensivo desse time a partir da segunda quinzena de julho, sem o Estevão que está indo embora. Vai logo depois do Mundial. O Estevão fará ou mais um jogo com o Palmeiras, ou talvez até mais 3, caso o Palmeiras chegue à final e depois vá embora. Tô curioso para ver o que será o dia seguinte, porque hoje o Palmeiras é muita bola no Estevão. Bola no Estevão, bola no Estevão. Em muitos momentos, o Estevão acaba sofrendo com isso, uma sobrecarga. Ele acaba recebendo essa bola em condições ruins, isolado, desarmado. Hoje ele conseguiu ganhar alguns duelos, criar algumas chances. Ele vinha fazendo um dos melhores jogos dele no ano. E aí o Abel tira o Estevão. Eu não teria feito essa alteração. Assim como aconteceu contra o Al-Ahly, o Abel mexe, o Flaco Lopes e o Maurício mudam o jogo. Hoje ele mexe, o Paulinho faz o gol da vitória. Mas naquele momento, a partir daquele momento, o Palmeiras estava apertando o Botafogo de um jeito assim que o gol estava muito perto de sair. Vai sair, vai sair, vai sair. O Botafogo não vai aguentar. Era um grande momento do segundo tempo e uma bela partida do Estevão. A partir daquele momento, quando ele tira o Estevão e o Vitor Roque, o Palmeiras cai no segundo tempo de produção. O Botafogo consegue respirar um pouquinho. Mas aí, na prorrogação, o Palmeiras volta, entra melhor também na prorrogação. O Palmeiras começou melhor o jogo. O segundo tempo começou ainda melhor. Na prorrogação também começou melhor. Em 4 tempos que o jogo teve, 2 de 45 e 2 de 15, o Palmeiras em 3 entrou melhor. Foi melhor desde o começo. E aí no último tempo, dos 15, no quarto tempo de 15, o segundo de 15 e o quarto do jogo, nessa divisão de 4, não necessariamente iguais, 4 blocos, aí é o momento em que o Botafogo ataca, o Palmeiras segura 1-0, mais cansado e ainda fica com 1 a menos com a expulsão do Gomes. Então o Palmeiras também era melhor na prorrogação. E aí, um cara diferente como o Paulinho, com um poder de decisão, com experiência, vai lá e faz a jogada da vitória. Um cara que já fez 7 gols na Libertadores do ano passado, sem estar inteiro. Porque o Paulinho vem atravessando problemas físicos já há alguns meses. Já no ano passado. E mesmo assim fez gol na semifinal da Libertadores contra o River, ajudou o Galo a chegar na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil, fez um belo ano. Um dos melhores do ano no Atlético, sem nenhuma dúvida. E ele tem a frieza, a capacidade de encontrar um espaço dentro da área, de cortar com tranquilidade, de bater rasteiro. E aí tem uma conversa dele no final do jogo com o Mike, né? O Mike revela, ele me falou, eu preciso de uma bola. E eu tô vendo que o John tá pegando muitas bolas a meia altura, bolas no alto, eu vou tentar uma rasteira se pintar a chance. E foi exatamente o que ele fez. Foi assim que ele conseguiu tirar do John, que estava fazendo uma bela partida, que para mim foi o melhor jogador do Botafogo. E o Paulinho fez a diferença. Fez o gol da vitória e logo depois foi substituído. Ele entrou no segundo tempo e ele não conseguiu terminar o jogo. E o Abel, depois do jogo, revelou que o Paulinho vai precisar fazer uma cirurgia que era a nossa suspeita. A gente não é médico, eu não sou médico, não tenho essa pretensão de dar aqui, parecer médico. Não, tem que operar. Dar indicações cirúrgicas ou não para um jogador, indicação de tratamento, não tem essa pretensão.
Mas a gente tá vendo, a gente tá no futebol há algum tempo, a gente tá vendo o rumo da coisa, né? O Paulinho jogando meia hora, 35 minutos aqui, 24 minutos ali, 36 ali, jogou 40 hoje. Um jogador dessa importância precisa ter uma minutagem maior. O que é preciso para ele ter essa minutagem maior? É parar 1, 2 meses, 3 meses? Que seja. Mas um jogador valioso como o Paulinho, você não pode se contentar em ter só por 35, 40 minutos. E assim, para jogar 40 que ele jogou hoje, esticando a corda. Paulinho disse sexta-feira, depois de... Foi sexta, meu Deus, agora foi segunda. Depois do empate contra o Inter Miami, o Paulinho falou, ele jogou 36 minutos contra o Inter Miami, fez gol, inclusive, foi muito importante para buscar um empate. Ele falou, olha, desde que eu cheguei aqui eu fui titular uma vez e eu saí arrebentado de dor, eu saí cheio de dor. Então, claramente, ele está num sacrifício extremo. Hoje ele foi além, foi o jogo que ele teve mais minutos nesse Mundial até agora. Ele jogou 24 contra o Porto, 14 contra o Al-Ahly, 36 contra o Inter Miami. Hoje ele jogou 40, num jogo que começou meio-dia, temperatura alta, já numa prorrogação, entrando no segundo tempo. Então tá na hora, realmente, até para a preservação desse ativo, um jogador que teve uma operação custando mais de 100 milhões de reais para trazê-lo, né? Com a grana envolvida, com os reforços, os jogadores que foram envolvidos na troca, o Gabriel Menino, o Patrick, que foram lá pro Atlético. Então, um jogador caro, importante, decisivo, poder de decisão o Paulinho tem e mostrou hoje. Tá vendo, Jorge? Então, a decisão foi correta, porque o Paulinho tem a capacidade de decidir. O Estevão, ele jogou bem, mas ele não decide. Eu gostaria só de lembrar que o Paulinho é um jogador de 24 anos de idade, um jogador mais rodado, mais experiente, com mais Libertadores no currículo, com mais brasileiros no currículo. Eu acho absolutamente normal que o Paulinho esteja mais pronto para decidir do que um moleque que tá com 17 para 18 anos agora, que está vivendo agora suas primeiras experiências de grande nível no futebol, seus primeiros enfrentamentos, assim, adultos no futebol, agora. Então, acho que o Estevão hoje fez uma belíssima partida, vinha muito bem em campo, eu não tiraria. Mas o Abel Ferreira, a questão não é que o Abel Ferreira é iluminado, o Abel Ferreira é competente, o Abel Ferreira conhece o elenco, conhece as características dos jogadores, erra muitas vezes, mas no Palmeiras acerta mais do que erra. Hoje acertou na escalação, eu faria exatamente isso. Acho que o Alan foi bem, poderia ser mais acionado lá pelo lado direito. Vejo muito potencial nesse garoto, inclusive forçou o cartão pro Alex Telles no final do primeiro tempo. Obrigou o Botafogo a mudar o lateral esquerdo e gastar uma substituição no segundo tempo. O Maurício hoje, ele pode não ter feito uma partida exuberante, mas hoje ele é o titular e não o Veiga. Hoje ele desempenha melhor do que o Veiga. Então acho que o Abel e foi feliz. E o Paulinho entra e faz o gol da vitória. Então ganhou também. Além de ter vencido o time que foi mais agressivo, mais competente, que buscou mais a vitória e tal, ganhou o time que tem o melhor trabalho. Ganhou o time que tem o melhor treinador. Isso faz a diferença. O Abel é o melhor treinador do futebol brasileiro desde que chegou aqui. Desde que ele botou o pé aqui, ele é o melhor treinador do futebol brasileiro. Outros ganharam do Abel Ferreira nessa trajetória. Claro, ele não vai ganhar todas, mas ele ganhou muito. E continuará ganhando, pelo visto. Então hoje, vence o Palmeiras, que faz uma atuação excelente. Melhor que a atuação contra o Porto, né? O Palmeiras atacou ainda mais, não é só pela vitória. Mas o Palmeiras contra o Porto, por exemplo, teve momentos em que o ritmo baixou, o Porto ali, a partir dos 20 do primeiro tempo, o Porto dá uma crescida no jogo e passa a ser melhor em uma faixa do primeiro tempo. Depois o Palmeiras, de novo, e o jogo vai tendo ali uma certa alternância. Hoje, o Palmeiras foi melhor que o Botafogo nos 90 minutos, e melhor do que o Botafogo em metade da prorrogação. E aí, no segundo tempo da prorrogação, tem toda a questão do cansaço e tal, baixa, vamos fechar e vamos garantir aqui a vitória na prorrogação. E aí, depois da expulsão do Gomes, era mais necessário ainda fazer isso. Então, uma vitória com a cara do Palmeiras do Abel. É jogo grande? É jogo decisivo? Esse time está acostumado a competir. Esse time sabe competir. Ele não vai ganhar todas, porque é impossível. Tanto que no ano passado, ele foi eliminado para esse mesmo Botafogo, na Libertadores. Ele perdeu o Brasileiro para esse mesmo Botafogo, mas ele ganha muito mais do que perde. Isso é indiscutível. E vai para uma quarta de final contra Benfica ou Chelsea, num confronto que eu acho que ele pode sonhar. Seja contra quem for. Acho que o Chelsea é um adversário mais forte. No momento que você está vendo o vídeo, já sabemos quem é o adversário do Palmeiras. No momento em que eu estou gravando, eu não sabia ainda quem era, mas é um Palmeiras que pode, por que não, sonhar com uma semifinal. É o Palmeiras cascudo, velho de guerra, competitivo do Abel Ferreira. Alguma surpresa? Nenhuma surpresa. E o Palmeiras não chegou como favorito para o confronto. Não chegou. Não chegou num melhor momento emocional até para o confronto. E foi lá, e ganhou, e classificou. E mereceu classificar. Jogou bola, jogou futebol para classificar. E o Botafogo é o seguinte, se você chega na última rodada de um grupo onde você não era nem para passar,
O Botafogo não era nem para ter passado da primeira fase contra Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, grupo horroroso. Tá bom, vai curtir 3 jogos e beleza. Passou. Você ganha do PSG na segunda rodada, chega na última rodada podendo empatar para ser primeiro do grupo contra o Atlético de Madrid. O que você vai fazer? Eu vou me fechar também. Tá certo. Pode tomar um gol que não tá eliminado, aí não é mais primeiro, mas classifica em segundo. Pode tomar 2 gols que ainda classifica. Tá bom, vamos botar o regulamentinho embaixo do braço, jogar na manha, na retranquinha. Tá bom, perdeu, tomou um gol aos 42, mas ali você tem um contexto que te permite jogar dessa forma. Hoje eu não entendi por que o Botafogo jogou dessa maneira contra o Palmeiras. Porque, vamos lá, Paris Saint-Germain, você não vai encarar o Paris Saint-Germain, porque não dá. Mesmo sem Fabian Ruiz, Marquinhos, Dembélé, não dá. Barcolá, alguns vieram aí no segundo tempo, outros nem estavam no jogo, como o Dembélé, por exemplo. Não dá. Não tenta que não dá. Então você vai jogar fechadinho, você vai adaptar, né? Como o termo que eu usei essa semana. Você vai adaptar o teu jogo, as suas características e tal, para um adversário que está do topo do mundo, é o melhor time do mundo no momento. Beleza. Agora, contra o Palmeiras, dá pra jogar. Dá pra jogar. Tanto dá pra jogar que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi dentro do Allianz Parque e foi pra dentro do Palmeiras. E era pra ganhar o jogo. Poderia ter ganhado o jogo. Teve 2, 3 oportunidades pra ganhar o jogo dentro do Allianz. Foi melhor do que o Palmeiras no 0x0. O 0x0 ficou amargo pro Botafogo. Então dava pra jogar. Acho que o Palmeiras tem um melhor trabalho que o Botafogo, tem um treinador melhor, tem um elenco mais sólido, mais confiável. O Botafogo tem jogadores chegando agora, jogador de saída, por mais que o Estevão também esteja, mas eu vejo o Palmeiras como elenco melhor. Mas tem jogo. Palmeiras e Botafogo hoje tem jogo. Teria se o Botafogo quisesse. Porque o Botafogo não quis. O Botafogo só quis fazer em 15 minutos o que não tinha feito em 105. Aí ele toma o gol e resolve jogar. Então foi uma estratégia que eu não entendi, uma estratégia muito perigosa, muito arriscada, contra um time que tem muito volume, que tem capacidade de competir, que tem um cara desequilibrante como o Estevão, que tinha um cara como o Paulinho, com poder de decisão no banco, com uma temperatura como aquela, né? Porque se defender desgasta. Você não acha que é só atacar, não. Marcar, sofrer, tomar pressão o tempo todo, ter que correr atrás de atacante o tempo todo, coitado do Vitinho, com o Estevão indo pra cima dele, desgasta muito, além do desgaste emocional, de toda hora você tá tomando finalização, bola levantada pra área. Acho até que, nesse quesito, dentro dessa estratégia, naturalmente o goleiro vai ser mais exigido, a dupla de zaga vai ser mais exigida, e eles comportaram muito bem. Muito bem. O John fez um excelente Mundial, um excelente jogo. A dupla Jair e Barbosa tá de parabéns pelo Mundial que fez. Uma enormidade o Mundial feito pelos dois. Os laterais do Botafogo se comportaram bem hoje. Acho que o Vitinho conseguiu minimamente controlar. Amigo, o Vitinho trabalhou muito defensivamente nesse Mundial, né? Contra o PSG era o Kvaratskhelia caindo pra cima dele. Hoje era o Estevão caindo pra cima dele. Se comportaram bem os laterais hoje. O Telles hoje até defensivamente foi melhor do que contra o Atlético de Madrid, né? Pra ser justo. Os volantes do Botafogo, o Alan, belo Mundial do Alan. Pra mim, hoje foi o melhor da trinca de meio campo, né? Com o Marlon um pouquinho mais solto, né? Tentando fazer a ligação com a qualidade de passe que tem, mas hoje o Marlon não conseguiu encaixar esses lançamentos, esses passes em profundidade, não estava tão preciso assim. Então, individualmente, alguns nomes se destacaram dentro da estratégia do Paiva. Outros foram prejudicados, principalmente o Igor Jesus, extremamente prejudicado pela estratégia de hoje. A bola não chega. O Igor Jesus hoje é um tanque, cara. Ele arrasta, ele ganha duelo físico, ele tá com a confiança no alto, ele tem explosão, ele tem capacidade de finalização. Então você precisa botar esse cara no jogo. O Botafogo perdeu o jogo também porque foi incapaz de colocar um centroavante que tá no auge, que tá vivendo o seu prime no jogo. O Botafogo não conseguiu. O Renato Paiva achou, beleza, vamos jogar dessa forma. Ah, mas e o Igor Jesus, coitado, ele vai morrer de fome. Ele tá voando, vamos dar bola pra ele. Não, vamos jogar assim. Deu no que deu. E teve jogador, individualmente, sendo destaque negativo, indo muito mal, não só por culpa do treinador, tá? O Arthur é um cara com uma taxa de conversão baixa das oportunidades que tem. E é um jogador que muitas vezes parece ansioso, a bola queima no pé. Essa tem sido uma marca da passagem do Arthur pelo Botafogo. E o que foi o Savarino no jogo de hoje. O que está sendo... Eu vou de novo bater esse ponto. Então, o botafoguense que é mais assíduo aqui do canal tem ouvido eu falar isso desde... Não vou nem falar desde o início do ano, porque janeiro e fevereiro o Botafogo fez questão de jogar na lata do lixo, né? Então não existiram os 2 primeiros meses do ano. Então de março pra cá, desde que o Botafogo quis que o ano começasse, né? Que tá errado dizer, desde que o ano começou pro Botafogo. Desde que o Botafogo
quis que o ano começasse, final de março, 29 de março, primeira rodada do Brasileiro, porque ele não quis ganhar a Recopa e a Supercopa do Brasil, verdade é essa. Falou, não precisa. Como se já tivesse 10 de cada na galeria de troféus, não tem nenhuma. Mas tudo bem, acho isso um absurdo. Continuo achando e continuarei dizendo. Mesmo se o Botafogo bater bicampeão da Libertadores e do Brasileiro esse ano, continuarei dizendo que o que o Botafogo fez em janeiro e fevereiro foi um absurdo. Foi um erro que não deveria ser cometido. Mas então, desde que o Botafogo quis começar o ano, o Savarino é isso aí. O Savarino parecia um jogador de Champions ano passado, claro, exagero, ele não é, mas tava no Prime. E esse ano ele parece um jogador de Série B do Campeonato Brasileiro, jogando um Mundial. Ele também não é um jogador de Série B. Mas hoje ele errou tudo. Domínio simples o Savarino errava. Passe de meio metro o Savarino errava. Finalização, uma bola na lua no primeiro tempo, outra bola na lua no segundo tempo. Eu não sei. Claro, o Savarino não é ponta. O Paiva muitas vezes sacrifica o Savarino. Verdade. Mas até mesmo quando o Savarino é deslocado com as mudanças para a faixa de campo mais apropriada, ele também não rende. Eu não sei se é uma questão física, não sei. Não sei se tem alguma questão pessoal, não sei. Às vezes tem, o jogador tá passando por alguma coisa que a imprensa não sabe, que a gente não sabe e que impacta direto do jogo do cara. Não sei o que é. O que eu sei é que o Savarino hoje não é sombra do que foi no ano passado. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro ano passado, na minha humilde opinião, apesar de não ter vencido o prêmio oficial. O Savarino atrapalhou o time hoje. Em vários momentos a estratégia atrapalhou, demasiadamente defensiva, um tanto quanto covarde, e alguns erros técnicos do Savarino, por exemplo, atrapalharam o time no jogo de hoje. O Savarino foi um peso pro Botafogo no Mundial. E olha que ele dá assistência pro Igor Jesus no gol contra o PSG, que é uma vitória histórica. Mas o todo do Mundial, o Mundial não se avalia por um lance. São 4 jogos. Um desastre. O Mundial do Savarino foi um desastre. Um horror. Um jogador nesse nível de importância. Mas os outros que eu citei aqui eu gostei. Gostei do Montoro. Montoro tem talento. Montoro tem bola para jogar nesse time. O Arthur Cabral, botafoguense, é uma característica um pouco diferente. Ele não tem a mesma mobilidade do Igor Jesus. O Botafogo vai ter que se adaptar e jogar com ele. Esse é o seu camisa 9 agora. O Igor Jesus tá indo embora e vai deixar saudades. Depois de escrever uma belíssima passagem com a camisa do Botafogo. Então fica um gosto ruim porque foi eliminado por um rival atual. Hoje há uma rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, né? Não adianta o palmeirense hoje chegar e falar: Botafogo não é meu rival. Bom, vimos as postagens pós-jogo e deu para entender como o Palmeiras hoje encara o Botafogo, como um adversário das competições que ele disputa, né? Então o Botafogo não é mais um time que o Palmeiras olha como um adversário qualquer, é o Botafogo. O Palmeiras fala, esse jogo aqui tem um peso aí, pelo histórico recente. Então fica frustrante pro Botafoguense, porque você tá perdendo por um rival que você superou ano passado, né, nas 2 competições que ganhou, que é um rival hoje, né, seu, uma rivalidade crescente, recente e tal. E a frustração porque dava pra jogar. Aí toma o gol. No segundo tempo da prorrogação, o time joga, manda a bola pra área, o Everton pegando bola pelo rabo, o Bruno Fux desesperado na pequena área, tendo que meter a cara na bola pra não deixar entrar. O Vitinho tem a chance na segunda trave, aí começa a aparecer chance. Óbvio, se você começar a jogar, vai aparecer chance. Simples assim. Se você não se apresentar pro jogo, a chance que aparecer vai cair do céu. Aí vai ser uma falha de um zagueiro, vai ser o famoso gol cagado. Agora, se você buscar, vai ter chance. Aí a sua competência para concluir, para converter essa chance em gol ou não, é o que vai definir. Mas, porra, do jeito que o Botafogo jogou durante 105 minutos, parecia, com todo respeito, o Botafogo não estava enfrentando o campeão da Champions. O Botafogo estava enfrentando um adversário do mesmo nível dele, que disputa as mesmas competições que ele, que está no mesmo continente que ele. O Botafogo poderia ter jogado mais e o Botafogo abdicou de jogar. Então, decepcionante. Eu chego aqui depois do jogo contra o PSG e falo, porra, olha a estratégia do Paiva, funcionou, parabéns, essa vitória está muito na conta dele. A derrota de hoje também está. E um treinador que errou mais do que acertou nesse Mundial. Então o saldo é negativo também. Porque ele mesmo reconhece que fez cagada contra o Seattle Sounders e fez. Quase conseguiu a façanha de tomar um empate no segundo tempo. Um desastre as mexidas do Paiva e um desastre a estratégia de hoje. Também está na conta dele. Eu continuo achando que o Botafogo deveria olhar com muito... Eu sei que é difícil. Sei que o mercado de treinador é difícil, né? Que esse mar não tá para peixe. Mas o Botafogo deveria olhar opções de maior peso no mercado. Eu ainda não me convenci de que o Renato Paiva é um treinador, né, à altura dos desafios desse projeto. Mas é o que tem, né? É o que o Botafogo tem hoje aí. É um elenco que perde o Igor Jesus, mas ganha o Arthur Cabral, ganha o Correia, que ainda, né, criou uma jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo, bem interessante no segundo tempo da prorrogação. É um cara que pode encaixar. O Montoro, já citei aqui, tenho gostado muito do que vejo do Montoro, mas
né? Vamos ver se o Renato Paiva consegue fazer mais com esse elenco no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, no que virá pela frente. Mas fica essa frustração agora. Quando a gente olha pro todo, o Botafogo foi mais longe do que a gente imaginava. O que a gente imaginava é que o Botafogo seria o brasileiro a cair primeiro, pelo grupo que pegou, não é nem pela própria qualidade, não, é pelo grupo que pegou. E ele não teve nenhum resultado vexatório. Nenhum. Ele perde para o Atlético de Madrid por 1-0 aos 42 do segundo tempo, estava resistindo durante 87 minutos, e ele perde para o Palmeiras por 1-0 com um gol na prorrogação. Não teve vexame nenhum, mas a postura de hoje ela é irritante. A postura de hoje deixa... Os resultados não deixam o botafoguês puto. A postura de hoje, sim. Os resultados não são vergonhosos. A postura de hoje me parece vergonhosa. Para um time que não tá pegando o campeão da Champions. Tá pegando um adversário que ele consegue competir. E ele não quis competir. Muito frustrante o jeito com o qual o Botafogo se despediu do Mundial de Clubes. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.